Uma educação eficaz apoia-se inteiramente na razão, na religião e na bondade. Esta semana, o Contato percorre o país através da rede salesiana de escolas. Vamos conhecer as bases de uma organização que tem mais de 100 unidades de educação infantil, ensino médio e fundamental, cerca de 4.000 educadores e mais de 90.000 alunos. Para entender as proporções dessa obra, o Contato faz a ponte entre Brasília e Niterói, onde o Colégio Dom Bosco e o Colégio Salesiano Região Oceânica constroem a aliança perfeita entre tecnologia e qualidade pedagógica. Ensino prático, dinâmico, moderno, aliado à qualidade pedagógica de uma filosofia educacional reconhecida e aprovada pela história. Assim é o Colégio Salesiano Região Oceânica, a perfeita união entre a tradição da rede salesiana de escolas e a dinâmica dos mais modernos equipamentos e instalações da atualidade. Com apenas um ano de funcionamento, o Colégio Salesiano Região Oceânica é a concretização de um sonho que remete aos primeiros passos salesianos em terras brasileiras. Enviados pelo próprio Dom Bosco, foi em Niterói que os salesianos deram início à sua missão no Brasil, fundando em 1883 a primeira escola salesiana do país, o Colégio Santa Rosa. Em Niterói já temos o Salesiano Santa Rosa, uma história bem-sucedida de 122 anos. E assim, olhando para a região aqui oceânica, onde cresce a população e cresce os anseios da sociedade aqui para uma escola de qualidade. Montamos um projeto arquitetônico moderno, com as instalações das escolas, com uma infraestrutura garantindo o prazer, o lazer e a tecnologia. Reconhecido como uma das melhores estruturas educacionais do estado do Rio de Janeiro, o Colégio Salesiano Região Oceânica conta com um avançado laboratório de informática, sala de multimídia, ampla biblioteca, laboratório de ciências, sala de artes e brinquedoteca, distribuídos em ambientes climatizados, com sistema de áudio e pontos de rede para a internet. Para mim, estar no Salesiano é muito bom, porque o ensino é levado assim, à escola higiênica, as pessoas são muito legais, tem muitas coisas, sala de multimídia, biblioteca. Aí a pessoa aprende muito mais, o colégio é antigo, tem um ensino muito bom, aí eu gosto muito daqui por isso. Eu vejo o olhar dessas crianças, um olhar feliz, sabe? A felicidade que eles têm de vir ao colégio. Na minha época não era muito assim não, tá? Na minha época nós íamos obrigado. Aqui não, aqui eles fazem questão, pai, tá na hora, pai, tá na hora, me leva para o colégio. Ele faz questão de que traga ele para o colégio, ele gosta do colégio. Ao ingressar no Colégio Salesiano, o aluno passa a integrar uma organização internacional, presente em 120 países, e da qual faz parte a Rede Salesiana de Escolas, que reúne no Brasil mais de 100 instituições de educação infantil, ensino médio e fundamental. Cerca de 4.000 educadores e mais de 90.000 alunos. O Colégio Salesiano, ele apresenta, pelo tempo que ele já tem de ensino em Niterói, ele apresenta algumas características diferenciadas de outros colégios, principalmente a confiança, porque é um colégio que já tem formado bons profissionais no mercado, nós temos visto aí, ex-alunos do Colégio Salesiano, eu tive a oportunidade de conhecer alguns,
E a qualidade de ensino, principalmente, para mim, é fundamental, é marcante e diferencia muito dos demais colégios. As ramificações de uma organização tão extensa não diminuem os valores de uma instituição pautada pela pedagogia da presença e do calor humano. E é com essa mesma força que o pioneirismo salesiano se repete em Brasília. Fundado em agosto de 1960, o Colégio Dom Bosco nasceu apenas 4 meses após a inauguração de Brasília, cravando no coração da capital brasileira a marca do carisma de São João Bosco. A obra salesiana em Brasília conta com quase 50 anos de existência. Está caracterizado com o Colégio Dom Bosco, que tem formado muitas gerações de ex-alunos, expressando assim uma presença marcante na sociedade brasiliense. Atualmente, com mais de 1.100 alunos, o Colégio Dom Bosco procura colocar em prática os ensinamentos do grande educador e fundador dos salesianos, São João Bosco. A construção de 5 décadas de sucesso e reconhecimento na área educacional passa pela contínua atualização dos equipamentos e instalações e pela qualidade didática garantida pela utilização de livros próprios da rede salesiana de escolas. Projetados e escritos por autores de renome nacional, estes livros conciliam novas conquistas das correntes pedagógicas modernas e os valores da educação salesiana. O acompanhamento constante e a construção de uma parceria com o aluno são ingredientes que compõem uma relação de confiança entre educadores e pais, que reconhecem no jeito salesiano de educar a saída para os conflitos da atualidade. Os professores eles dão uma abertura de espaço para que a gente possa expor nossas opiniões e dessa forma a gente vai conseguir trabalhar coletivamente em diversas áreas que nós escolhermos, né? Você percebe que uma criança, que um adulto, um jovem, que estuda numa escola salesiana, ele tem uma melhor interação com as outras crianças, ele sabe mais os valores do mundo, né? Ele dá mais ênfase à amizade, ao companheirismo, né? Que hoje coisas perdidas no mundo globalizado, né? O compromisso salesiano com a educação é parte de um sonho que nasceu com Dom Bosco e persiste através de uma rede de instituições marcadas pela razão, pela fé e pelo amor. O Colégio Salesiano Região Oceânica e o Colégio Dom Bosco de Brasília são pontos dessa rede em expansão, construindo os alicerces de um país do futuro com educação.
E daqui a pouco a gente bate um papo com Paulo Henrique de Souza, professor de História do Colégio Salesiano de Belo Horizonte, e com 2 alunos do mesmo colégio, Sara Antunes e Tiago Loures, uma turma aplicadíssima que tem muita coisa para contar. Fique ligado, a gente volta já. E já que o tema hoje é Escola e Educação, a gente está aqui no estúdio com 3 convidados muito especiais. O Paulo Henrique, que é professor de História e Religião, Paulo? Ensino religioso. Ensino religioso. O Tiago, você não é professor não, né, Tiago? Não. E a Sara, vocês são alunos do Paulo? Isso. Tá certo, muito prazer tê-los aqui. Paulo, quais os diferenciais da pedagogia salesiana? Eu percebo que lecionar na escola salesiana tem um diferencial muito grande, que é o fato de estarmos sempre escutando os alunos, dialogando com os alunos e percebendo o que brota deles. É verdade que a rede salesiana de escolas em todo o Brasil tem livros próprios e a didática específica favorece? E isso tem ajudado bastante o nosso trabalho. A linha editorial da rede salesiana é fantástica. O material, a iconografia, todo o material que está sendo preparado é muito bom. Usar temas atuais favorece a aula de história hoje em dia? Favorece muito, né? A gente está falando do material, né, que a rede produz. O material é bem contextualizado, né? Ele faz um passeio pela história toda e esses temas eles ajudaram bastante. Nós já debatemos o MST, já debatemos também a questão da saúde no Brasil, da ecologia. Então isso ajuda muito hoje, né? Antes da gente entrar para o estúdio, o Tiago estava me contando, vocês fizeram um clube do filósofo salesiano, é isso, Tiago? É um projeto, né, que ele vai ser colocado em prática a partir de agosto. É porque na minha outra escola havia um clube de filosofia, e aí eu tive a ideia de fundar um clube do filósofo salesiano. A ideia foi muito bem aceita pela vice-diretora Francisca e por todos os professores. O principal intuito, o objetivo do projeto é de fazer uma pausa para a gente poder refletir através das questões filosóficas, o homem moderno, a realidade que nós vivemos, e podemos desenvolver uma opinião mais crítica sobre as coisas que acontecem à nossa volta. Até agora, que está chegando a época de eleição também, que é muito importante. Né? Agora, Sara, o professor Paulo já estava dizendo da importância do aluno ter essa liberdade de se colocar em sala, de apresentar projetos. Como você vê essa relação entre o aluno e o professor na rede salesiana? Bom, é uma total, como posso dizer, parceria, uma total parceria, porque o professor, ele coloca a proposta, a ideia, e você forma ela da maneira que você quiser. Você abrange o seu pensamento de formas inimagináveis. Professor Paulo, o protagonismo juvenil é trabalhado pela rede salesiana, não é isso? A todo momento. Eu acho que formar um cidadão hoje, para o século XXI, tem que ser um cidadão capaz de ser comunicativo, um cidadão, uma pessoa, um aluno capaz de abrir horizontes, né, de estar além da mesmice. Você acha que o volume de informações que os alunos têm hoje favorecem para esse tipo de novo olhar sobre a educação que a rede salesiana está tendo atualmente? A rede salesiana tem esse diferencial, que não adianta só ter informação. A gente tem que também trabalhar a formação em cima da informação, para que não vire uma deformação. Né? Tiago, que é quase filósofo aí, que é do clube, vai saber dizer isso mais. É melhor que o aluno, que o educando, né? Aluno é uma palavra até feia, né? Significa sem luz, né? O educando, que ele possa formar sua opinião, né, em cima das informações que ele recebe. Informação ele tem em todo lugar. Nosso aluno pega um maço de cigarro, ele sabe, ele está informado que causa câncer, mas e a formação em cima disso? Muitas pessoas continuam fumando. Claro. Então a formação é diferente da informação. E como a moral e a ética são desenvolvidos nesse processo, na hora de aplicar esses conhecimentos para esses alunos, para poder passar isso para eles? Assim? A rede salesiana tem um fundamento, né? Dom Bosco, ele colocava, né, o fundador dos salesianos, colocava sempre o amor, a razão e a religião. Né? E eu acho que se a gente se fundamentar nisso que ele falava, a gente já consegue atingir todo parâmetro de ética possível de relacionamento humano. Né? Então, o amor, a razão e a religião, acho que é o fundamento do trabalho, de toda a rede,
e do que Dom Bosco também falava. Agora eu queria fazer uma pergunta pessoal. Você, enquanto professor, olhando no olho desses alunos que estão se desenvolvendo, que estão se emancipando enquanto pessoas, o que o senhor vê, o que o senhor sente? Eu percebo que nós precisamos estabelecer uma relação assim de cuidado, né? É a pedagogia do cuidado. Então que eles aprendam a cuidar de si, cuidar dos outros, cuidar do planeta, cuidar da vida. E aí a gente consegue a esperança que tanto precisamos, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e convidá-los para uma próxima oportunidade, trazer os próximos projetos, né, que vocês criarem lá na Rede Salesiana. E no próximo bloco a gente tem o Contato Educativo. Fique com a gente. Seu filho passa o dia inteiro na internet, adora jogos eletrônicos e você já não sabe o que fazer para tirá-lo do computador. Hoje no Contato Educativo, Padre Benedito Espinosa fala sobre a difícil relação dos pais com a cultura da informação e da diversão eletrônica. Contato Educativo. Amigos e amigas, estamos aqui para um contato educativo. É um momento que, sob a inspiração de São João Bosco, vamos discutindo um pouco os desafios da educação para fazer mais felizes os nossos filhos e filhas. Está aqui hoje, para a nossa discussão, um e-mail que vem de São José do Rio Claro, no Mato Grosso. É o seu Miguel que conta que eu tenho um filho de 11 anos que simplesmente não sai da internet. Ou, quando sai, passa o dia inteiro pendurado no videogame. É muito difícil isso e é muito comum, não é? Agora ele quer saber o que ele faz diante disso, se ele pode proibir, o que ele pode fazer para mudar essa situação. Primeiro, nós temos que pensar que antes de mudar, existe o lado positivo da internet. E essa geração tem na internet um meio de comunicação. Portanto, nós temos que respeitar, ver, conhecer. A nossa geração, muitas vezes, porque não conhece, tem medo. Então vamos a caminhar ao lado deles antes de mais nada, antes de proibir, antes de tentar modificar. Depois nós temos também o problema que é só esse o meio de comunicação dele. Está fechado na internet, isso você tem que conferir. Se realmente está fechado nesse objeto da internet, vamos tentar ver as causas. Uma causa pode ser o fato de a rotina da família não estar sendo atraente para ele. Conversar com os irmãos em casa. Segundo, pode ser uma questão de medo de fazer amigos mesmo. Então você teria que conferir fora de casa se seu filho na escola, no bairro, tem bons amigos. Você tem que perguntar para outras pessoas, viu, seu Miguel, se ele tem amigos em outros lugares. O terceiro, que pode ser um pouco mais complicado, é se o seu filho tem uma fuga, não está contente com o próprio corpo, se age incompetente. Então precisamos resolver isso, porque ele está fechado no quarto só com a internet. Agora, quanto ao encaminhamento imediato, nós temos que fazer a família toda, propor novos relacionamentos, outros espaços de diversão, etc. A família tem que ir junto para levar o garoto, tem só 11 anos, certamente ele vai. Outra atitude é realmente combinar com ele a questão de horário, não é? E não tenha medo de usar a sua autoridade. Pai e mãe têm que ter autoridade, não pode ser autoritário. Mas no caso de um garoto como o seu, vamos combinar ou então determinar. E a partir disso, a gente conseguir marcar. 3 horas de internet por dia é demais, dizem os especialistas, mesmo que seja lazer. Então, portanto, tem que conversar, ver direitinho, ver como faz isso. A segunda coisa é ter paciência. A paciência é um ingrediente importantíssimo para você poder fazer qualquer tipo de educação. Então vamos pedir a São João Bosco que ele consiga a graça por nosso coração de termos mais paciência para tratar dos nossos meninos e meninas. Porque é através da paciência que a gente vai moldando devagarzinho o coração deles. Que o Senhor abençoe a sua família e espero de você mais recados e perguntas para a gente fazer esse contato educativo. Mande sua história para o Contato Educativo. Avenida 31 de Março, 435, bairro Dom Cabral. CEP 30 535 000, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ou, se preferir,
Envie e-mails para programacontato@salesiano.br. Educar pela razão, apoiados na fé e na bondade. É com essa simplicidade que a pedagogia do amor segue como alicerce de uma grande rede de ensino, num país onde a educação ainda precisa ser construída e disseminada. Semana que vem a gente se encontra em mais uma frente de ação do Sistema Preventivo de Dom Bosco. Uma semana de paz e até a próxima. Colabore com as obras sociais salesianas. Faça parte da União pela Vida. Para participar, visite o site www.upb.org.br ou ligue para 61 3214 2300.